aqui prontos para falar de seleção brasileira, de Libertadores, de Copa Sul-Americana. Uma terça-feira decisiva para brasileiros como Corinthians na Sul-Americana, São Paulo na Liberta, Botafogo na Liberta, Vasco na Sul-Americana. Todo mundo por aqui, Ronaldão, coração tá acelerado, tem o lado político, tem a seleção, tá tudo junto e misturado, hein? Tem a lista também da Teló, tem tudo bem, menina. E vai ter uma inauguração hoje aqui, ó. É mesmo? Mais tarde, é. Daqui a pouquinho? É, daqui a pouquinho. Solenidade. Solenidade, uma inauguração aqui, bonitinha, do meu lado esquerdo. Não pode nem dar um spoiler? Não, surpresa, né? É surpresa. Agora, não é surpresa nenhuma que ele manda bem aqui no programa. Marco Aurélio Cunha. Boa tarde pra você. Ansioso logo mais o Tadjeres na sua vida. Boa tarde, Renata. Não, neutro, tranquilo. O São Paulo já fez seu papel para se classificar. Agora é só pontuar melhor ainda, né? O que eu espero que faça hoje, até porque tá devendo do jogo do Mirassol. E que o treinador não seja expulso. Olha, Marco Aurélio só no controle. Chico Garcia, e você? Começou melhor a semana, depois de tanto tempo. Que coisa, não sei do que ele tá rindo, Não né? sei também não. E aí, Chiquito, Tenho boa poucas tarde. alegrias, boa tarde. Você está primaveril hoje? Que Hoje eu estou jovem. Não, tá muito bem mesmo. E o Bahia tá fazendo parte da minha semana, né? Domingo como adversário e... Bora, Bahia! Que semana, hein? Já? Calma que é só amanhã, não vamos Eu sei, apressar as eu sei. coisas, Vamos né? Eu tô nessa linha. Calma que tem pra você primeiro hoje. Sgarbi, aquele boa tarde, muito feliz e animado. Sempre, tudo Chico tá precoce, hein? Um beijo pra você, meus amiguinhos também. Ei, você tá parecendo assim minha colega de classe, tá jovem. Hoje eu tô jovem, hoje eu tô com 23. Aí, eu tô parecendo 23 também. Tá parecendo minha coleguinha de classe. A bichinha precisa de alegrias além do futebol, que anda verdade. me maltratando um pouquinho, mas tudo bem, vamos nos recuperar, hein? Sgarbi, e olha que privilégio ao seu lado. Este homem que domina o microfone da Rádio Bandeirantes. Falando sozinho. Pra variar. Narrando Este sozinho. homem que tem as melhores amizades, que tem as listas mais VIPs nos restaurantes da capital paulista. Olha. Ulisses relacionado. Costa, o chefe do Ronaldo. Bom, primeiro tem uma notícia boa, vou falar da boa. Que eu não dormi essa noite. Com uma frase que o Chico usou ontem. Como assim você não dormiu? Não dormi. Que era do Paulo Roberto Martins, saudoso Paulo Roberto. Eles estragaram o VAR. E é verdade. Eu fiquei a noite inteira ontem, eles estragaram Remoendo? o VAR. Eles estragaram o VAR, eles estragaram. Acordei de manhã, eles estragaram o VAR. A minha funcionária falou, bom dia, Ulisses. Falei, eles estragaram o VAR, eles estragaram o VAR. Eu tô assim, Retumbante. estragaram o VAR. Nossa, o Chico foi muito bem lembrar isso ontem do nosso saudoso Paulo Roberto Martins. E hoje é um dia muito especial pra mim. Por quê? Aniversário de quem? Da Dona Ivone, minha mãe. A Dona Ivone é a melhor pessoa dessa família. verdade. Que Isso é mulher, verdade. que sabedoria. Como ela tem personalidade. Um beijo. Heroína. Achamos a culpada. Parabéns. Achamos a culpada. Cicinho, Essa coisa linda. eu não queria falar, mas falarei. Você fica bem de colorado. Olha como você está hoje. Elegante, arrumadinho, todo de vermelho. O Dorival Júnior não me quis lá, hein? Não? Quando ele era treinador, eu voltando pro Brasil, eu poderia ter vestido a camisa do Colorado. Você tá brincando? Nem fala isso que eu desmaio aqui. Olha é essas informação. coisas, Não tem ele mágoa, revela não do tem mágoa, nada não. isso. Só um Quem perdeu foi o pouquinho. Inter. Eu só tô. Não tem pensando mágoa, não, aqui, só tá o lembrando Sgarbi 15 anos falou depois. coleguinha de classe. Você estuda ainda? Estudo, tô estudando. É lógico, tem que estudar, né? Mobral? Imagina se tivesse mágoa. Eu vou te falar o que ele estuda depois. Eu te conto o que ele tá estudando Sim, agora. olha só, o programa não fica completo se ele não aparecer pleno, resplandecente, enorme aqui no nosso telão. Doutor Galo! Everton Guimarães, Galoteiro. boa tarde. Quais são as Galoteiro. novas aí em BH, Everton? É o galoteiro. Galoteiro! As novas aqui em BH, primeiro é que o Cicinho diz que não tem, eu não tenho raiva, só tem rancor, né, Cicinho? E o rancor é o seguinte, é um negócio que você tem que pagar no débito, amigo. Não arranca o cartão de crédito, não, Mágoa não, paga só no débito, rancor. tem que ter. Agora, ô, Dona Ivone, Dona Ivone, parabéns, mas a senhora é a culpada, né? Ó, parabéns por ter mandado pra nós essa figura que tá aqui do lado. Parabéns, Dona Ivone, olha isso aqui. Merece. Ah,
Ai, ai, ai. Já já João Paulo Capelani se junta ao Jogo Aberto. Está hoje acompanhando detalhes no Parque São Jorge. E começamos com Seleção Brasileira. A primeira convocação finalmente foi revelada. Carlo Ancelotti fez a sua lista. Independentemente se ela é autoral, mais ou menos autoral, ele já deu as caras, foi entrevistado, falou, se manifestou. Chico Garcia, a sua primeira impressão em relação a este novo técnico? Ah, muito positiva. Eu, assim, como muitos brasileiros, a gente entra num descrédito, a gente relaciona, porque não tem como ser diferente, Seleção Brasileira, nosso principal patrimônio, com a CBF, com todos os seus problemas dos últimos anos. E as coisas, mesmo com toda essa instabilidade vivida, a gente mostrou ontem o tamanho da nossa camisa. Quando um técnico como esse, um dos mais vencedores da história, né, sai no sábado se despedindo do maior clube do mundo e no domingo desembarca no Rio de Janeiro para anunciar a sua convocação na segunda-feira, a gente entende. Quando no meio de um cara que conversou com ele, já nem está mais lá no comando, que era o Edinaldo, o Ancelotti ainda assim decide comprar a missão, o projeto da Seleção Brasileira numa Copa do Mundo, a gente entende o tamanho da nossa camisa. Um técnico que, a gente está vendo aí, né? Os técnicos principais do mundo, eles não estão em seleções. Pelo projeto, pelo dinheiro, pelo dia a dia, eles estão nas principais ligas do mundo e nos maiores clubes do mundo. O Carlo Ancelotti é um exemplo. Ele rompe isso, ele assume uma seleção a maior de todos os tempos, né, a mais vencedora pelo menos, para esse grande desafio. E o Ancelotti, ele foi entregue, né? Ele estava ali despido, ele estava tentando, ele estava se esforçando para falar português, para entender as pessoas, do jeito dele, né? Mais italianão, turrão e tal, mas de vez em quando um sorriso. Eu fui picado pelo bichinho de Copa do Mundo de novo. E eu estava, olha, sofrendo nos últimos tempos, mas as minhas esperanças, Renata Fã, foram renovadas. E Ancelotti, que técnico, Marco Aurélio Cunha. Muita gente era reticente à ideia de um estrangeiro, eu acho que já superamos bem esse momento. Agora é a questão da competência, de como ele vai organizar essa primeira lista. Gostou dos convocados, Marco? Gostei bastante, Renata. Eu gostei de resgate de alguns nomes que foram esquecidos, como Casemiro, o Antony, que tem feito um grande campeonato. Nossa, só fala do jogador de São Paulo, que jogou no São Paulo, os caras que foram esquecidos. Só fala do São Paulo, na minha vez, eu falo de todos. Olha, eu falo de todos. Nossa, velho, só viu? Só tem São Paulo na seleção. Você fica quieto ainda, hein? Você é empanado, você também. Cabeça de rolão. E vi o Richarlison, que eu tinha, você perguntou, centroavante, qual seria? Eu falei, o Pombo, o Richarlison é um cara que trabalhou com o Ancelotti. Trabalhou com o Ancelotti. Então, eu percebi que tem realmente o dedo dele nessa convocação muito forte. Dedo? Não fala de dedo. Não fala de dedo. Sgarbi e Marco Aurélio estão convivendo muito. Mas é normal aí, nesse time. Ninguém chegou. Eu achei, primeiro eu achei ele muito em casa. Eu gostei demais da forma como ele chegou suave, como um italiano que talvez morasse aqui há muito tempo, conhecendo o Brasil, conhecendo como nós pensamos, porque ele conhece os jogadores brasileiros, relembrou vários, Kaká, Cafu, do São Paulo, inclusive. Amoroso. São Paulo. Então, veja que interessante, né? Esses grandes jogadores passaram por lá e ficaram na memória do Ancelotti. Eu acho que ele vai fazer um belíssimo trabalho. Ganhar a Copa só ganha um. E no Brasil, assim, se não ganhou, não presta. Eu não concordo com isso. Eu acho que vale o que o sujeito Mas, doutor, conseguir... que é um jogador que ele não se deu bem, tal, não sei o quê. Aí tinha um monte de jogador que ele se deu bem. O jogador brasileiro, de 34, ele falou que tem um cara... Mas peraí, importante não é ganhar a Copa, Marco? Não, você não... acho que você não tá... Vou pôr um tradutor pra você. Não, então põe aí que eu não entendi não o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Marco, repita. Vocês estão brigando na seleção, Jé. Eu tô meio sem filtro. Fala mesmo, descapado. Jura? Não sabia, doutor. Não tinha percebido ainda. O que eu digo é o seguinte, só vai ganhar um. Então, se o inglês perder, ele é ruim. Se o francês perder, ele é ruim. O trabalho tem que ser um bom futebol, chegar na competição, disputar quartas, semifinais, finais. Ganhar é uma circunstância do jogo. Porque se um jogador, como você, vai expulso, prejudica o trabalho inteiro. Mas então pra que está contratando esse? Se está contratando para não ganhar? Se o importante é participar. Nós já estamos há 20 anos participando, Marco. Você que está dizendo isso. Estou dizendo que as circunstâncias, o treinador não tem o domínio do jogo pleno.
ele tem a organização. Futebol é um festival de aleatoriedades. É muito aleatório, cara. Pega lá, o Felipe Melo foi expulso naquele jogo, isso, perdeu muda a tudo. Copa. Então tem essas circunstâncias. Então, qual a necessidade de contratar ele se ele tá vindo, ele tá vindo para ganhar? Chegar mais perto, né? Ele tá vindo para ganhar. É que aqui tá a ala do programa fãzaça que, ó, é Tite Futebol Clube. Então querem defender o Tite até quando fala do Ancelotti. Não, mas para aí. Olha só, vamos pensar um pouquinho. Desde 2002, o Brasil não ganha um título. Sim. Claro que o torcedor, ele vem sonhando com isso de maneira acumulada, ok? Aí você foi, o Cicinho tá aqui, 2006 era uma expectativa enorme, Valeu, um Cicinho. super elenco, não aconteceu. 2010, Valeu, caímos Cicinho. para a Holanda nas quartas de final, E não era é pra mesmo? jogar no lugar do Cafu em 2006, só lembrando. Então. Olha aí. Aí, beleza. 2014, chegamos na semi, mas um 7-1. Talvez a pior semifinal aí da era moderna, nada se compara a isso. Acho que de todos os 2018 tempos. quartas, 2022 quartas. Eu acho, gente, que agora é pouco tempo de trabalho, mas dá pra pensar em alguma coisa. Claro. O Brasil pode chegar na Copa do Mundo, que é diferente, com mais clubes, vai ser dividido em 3 países. Mas, gente, se o Ancelotti, ele tem que ser cobrado, ele veio com outro nível. A expectativa, o Chico foi bem, aumentou, tá todo mundo já até empolgado, deu uma mudança de ares, de ânimo. Mas, gente, o Brasil não pode entrar assim, achando que tá tudo certo. E se não puder cobrar de um treinador que vai ganhar 5 milhões por mês lá na seleção, o cara tá sendo remunerado para chegar a ganhar uma Copa. É nítido isso. O projeto do Ancelotti é ganhar a Copa Você do não Mundo. compra a Copa. Não, você não compra. Mas o projeto... O dinheiro não Galera, compra a Copa. O projeto Ancelotti, isso. o projeto Você que Ancelotti pensa. é montado para ganhar a Copa do Mundo. O projeto Óbvio. Ancelotti não é montado para cair nas quartas se ele para não ganhar, Bélgica. ele é uma nem pra porcaria? Croácia. Não, Bota ninguém no tá lixo? falando que é uma porcaria, cara. Ninguém tá falando. Só que o projeto... Não, e olha só, o Tite ninguém- caiu em ninguém 2018 nas quartas e teve outro ciclo, beleza? Sim. Ele tem que ter. Beleza, não isso. tem nada a ver, mas eu acho que o Brasil, se cair, tem que cair em pé. E é o momento essa da fase. seleção, mas é o momento da seleção agora, que na minha visão, Cair igual gato. é pela primeira vez nesses últimos tempos de que a pressão é toda em cima do treinador. A pressão vai ser toda em cima do Ancelotti. E não- Boa, Sgarbi. mas ele tá Agora acostumado com isso. tirou um pouco o Exatamente, foco dos jogadores. Aí que tá. Precisava de um cara ali que vai bater no peito, o cara que faz o Vini Júnior ser o melhor do mundo no Real Madrid. O cara que fez o Rodrigo jogar muita bola no Real Madrid. O cara que fez o que fez o Richarlison, jogou muita bola com ele também. Agora tem um cara na beira do campo que bate no peito e chama a responsabilidade. Tá, mas ele Um não dos faz maiores gol, né? campeões. Então os goleiros vão ter que ajudar. Tá bom, então Os jogadores vou eu, vão ter que jogar ó, melhor. vou eu, Mas eu olha não o que o tenho- Rafinha vem fazendo de gols no Barcelona. Olha o que o Vini, que é o melhor do mundo ainda atualmente, fez na outra temporada. Gente, nós temos hoje... Eu não sei o que acontece com a seleção, É isso. porque os caras Matéria-prima arrebentam nós nos temos. clubes e chega na seleção, é aquela sensação de preguiça, de bagunça, Esse é o maior problema. desorganização, Esse é o maior desinteresse. problema da seleção brasileira. Você fica, Porque talento não é problema. Você fica na expectativa de ver esses atletas que atuam na Europa, jogando futebol de alto nível, como eles jogam nos clubes, e ele veste. E todos, grande jogador fala isso pra mim. Grandes jogadores falam isso pra mim. Conversei com vários esses dias. Entendeu? Fala, o problema é o seguinte: o cara vai lá, joga bem no Barça, joga bem no Real, joga bem no Bayer Leverkusen, aonde quiser ele joga bem. Só que a hora que veste a amarelinha, não sei o que acontece. O cara põe um fraldão. Tem um Entendeu? Não consegue deslumbramento. jogar. Agora, tem uma coisa que eu acho que é treino. fundamental e importante. Chega um treinador com a camisa até 2026, para explicar para as pessoas, uma alusão ao contrato dele, que vai até 26 na Copa do Mundo, por isso que a camisa é número 26. que ele ia jogar. E aí o que acontece? que ele ia jogar acontece? Não, porque tem gente, eu sei que você é intelectual, você sabe tudo de Eu futebol. achei que ele ia jogar com a mas- 26, Não, não. achei que ele era no número 26 da Não, seleção. que você sabe Pode tudo ser de 26 futebol. títulos. Que você podia ser inúmeras coisas, né? ninguém pensou na Copa de 26, ninguém inclusive Pensei assim, que era a idade dele. o que acontece? Não, os gênios ele do apresentou programa. ontem- ele apresentou ontem 26 de março. Os gênios do programa, que é o Sgarbi e o Chico, que o Chico sabe tudo do futebol do mundo. não tudo. sei, O Sgarbi, então, ele de 58, do primeiro título, ele sabe até a seleção de 58. Pergunta pra ele, que ele é capaz de não tem um saber nenhum chip na jogador. cabeça. Aí é o seguinte, aqui é a modernidade, né? A modernidade, que conhece o Kid e não conhece a Não perca seu raciocínio. O que acontece é o seguinte, chega um técnico cheio de moral, que o jogador vai ouvi-lo, ele vai falar e vai ter que fazer o que ele quer. Que se não fizer, ele vai tirar. É isso aí. Independente de nome ou não. Ele ligou pro Neymar, conversou com o Neymar antes da convocação. O que ele falou pro Neymar? Explicou pro Neymar, ó, tô esperando você se recuperar, tá muito bem, obviamente que você faz parte disso aqui. Piano, indiscutível se mesmo. vai montando. Isso aí. É isso aí, piano, Sim. piano vai Devagar, montando. devagar, se Devagar chega se longe. chega Como longe. é que é, Cicinho? Piano, se vai lontano. Entendeu? Então, Essa é a educação pro Neymar. Então, ele é um Alfabeto treinador. internacional. Para italiano. É um treinador inteligente, capacitado, campeoníssimo É? e que chega com uma moral
moral danada pro jogador. Quem não obedecer taticamente vai sair do time. Pode ser quem for. Ele tentou Pedro, E aí é desclassificado nas quartas, muito bom trabalho. Tentou. Segundo o Marco Aurélio. Tentou e eu não deixei. Essa é a Tentou e diferença. eu não Agora é um cara deixei. na beira do campo que é uma unanimidade que todo jogador vai ter que olhar pro cara e respeitar o que o cara quer. Mas olha só, um cara que passou pelas principais ligas europeias, sempre ganhando títulos, um cara que fez uma história única no Real Madrid, dá pra gente ter esperança, né? Que ele volte agora, venha para um outro tipo de situação, porque seleção é diferente, não é o dia a dia. Mas, gente, ele tem bagagem, ele pode desfrutar da vida, cuidar da seleção, organizar tudo para uma Copa. Tá bonito, Everton, a situação dele... ótima, méritos do que ele fez ao longo de uma carreira muito bem sucedida. É isso aí, Renata. Eu não tô nem aí quanto ele vai ganhar, o dinheiro não é meu. A CBF tem 2.400 rendendo no banco, rendendo juros. Eu não tô nem aí pro que ele vai ganhar. Até porque, se fosse assim, a gente teria que cobrar do Neymar, que ganha 21 no Santos, que ele teria que entregar o Santos no G4, né? Então não é bem assim. Agora, não dá para você tratar igual quem entrega diferente. O Ancelotti é o maior treinador, pelo currículo como treinador de clubes, é o maior treinador da história das seleções de todos os tempos. Ponto. E esse cara é treinador da seleção brasileira. Desculpa a quem está incomodado. Desculpa a treinadores que estão incomodados. Desculpa a gente da imprensa que está incomodada. Eu me tornei Pacheco de novo. Estou muito entusiasmado, porque ao longo da vida, os treinadores mesmo aqueles que foram campeões, foram muito questionados aqui no Brasil. O Filipão, num dado momento, foi muito questionado. O Parreira, num dado momento, foi muito questionado. Estou falando dos mais recentes, dos títulos mais recentes, né? Que já faz tempo, hein? Não, nem tão recente assim. Quando o Tite foi treinador da seleção, que era disparado o nosso melhor treinador, não ganhou as Copas, muito criticado. Quando foi escolhido na manutenção de uma Copa para outra, agora, quando se falou, volta Tite, por causa dessas passagens aí dos treinadores mais recentes que não sei, enfim, foram treinadores que funcionaram como um tampão ali na seleção, mas agora não. Agora nós temos um treinador inquestionável. E outra coisa, Renata, ao longo da vida, como empregado, eu tive vários chefes. E por uns eu trabalhava mais, por uns eu me doava mais, por uns eu queria entregar mais, porque é aquele cara que me fazia acordar cedo e trabalhar entusiasmado. Então, assim, o jogo aberto é o que é porque tem você comandando. Talvez fosse, sei lá, qualquer outra pessoa aqui, a coisa não funcionaria como tem funcionado. Então, o cara que lidera, a pessoa que lidera, a figura que lidera, a mulher que lidera, tem muita ligação com o resultado final do que pode ser entregue. Então, não interessa o quanto ele ganha, ele tem méritos para isso. Ele conquistou tudo na carreira, dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Hoje veste a camisa do Brasil. Eu já comprei vuvuzela, a camisa, estou entusiasmado e não estou nem aí para quanto ele ganha. Eu quero curtir esse cara na seleção brasileira, porque ele é um monstro, E se faltava a torcida aglutinar para torcer pela seleção, tá aí um grande motivo. E os caras que foram convocados vão se matar em campo por ele e porque simplesmente vão ter o apoio da torcida do lado de cá. Tomara, Everton. É o desejo de todo mundo, indubitavelmente. Agora, Capelanes, quero ouvir a sua opinião sobre Carlo Ancelotti. Chegou, deu a primeira entrevista coletiva, muitos e muitos jornalistas por lá. E, além disso, também quero que você fale dessa primeira lista do técnico italiano. Ô, Rê, eu acho que eu vou um pouquinho na contramão. Você tem um cara que defende esse negócio, até porque minha vida é um arco-íris, velho. Cabe tudo. Minha vida aqui é aberta pra tudo. Eu não tenho nenhum preconceito com nada. Porque eu já vi muita gente, não gosto de técnico estrangeiro. Gente, não importa a nacionalidade, não importa o gênero, não importa nada. Tem que ter competência. E competência ele tem. Agora, eu só achei meio, sabe, até uma expressão antiga aí, meio tupiniquim esse negócio. O Ancelotti chegou a parecer um chefe de Estado. Pera aí também, né, gente? É a seleção brasileira. Legal, bacana, mobilização, mas calma também, né? Agora, eu não vou criticar, eu seria leviano, talvez até covarde com o Ancelotti. Pô, o cara literalmente chegou anteontem, convocou ontem e já tá sentindo o primeiro dia hoje. Inclusive teve um media day com o Mister. Como é que eu vou criticar a lista de convocados dele? Não vou. Eu vou criticar a safra. A safra, que muita gente fala, não, mas a safra é ótima. Não, mas a safra é maravilhosa. Você pega aí o sistema defensivo da seleção brasileira. Triste.
Você pega aí o meio-campo, muito jogador do mesmo nível também. Um ou outro destaque no futebol inglês e tal, mas talvez não nos principais clubes das principais ligas. Então, assim, eu prefiro ter um pouco mais de calma. E eu vou levantar uma coisa que eu acho que ninguém aí do programa, estava ouvindo vocês falando aí ontem, hoje, acho que vocês não falaram e eu vou citar aqui. E eu acho que você de casa também não se atentou. De novo, não estou cornetando o Ancelotti, achei ele um monstro, melhor nome impossível, legal. Mas o Carlo Ancelotti, por mais que seja experiente, dentro e fora de campo, ele vai passar por essa situação pela primeira vez na carreira. Ele nunca trabalhou em uma seleção. Estou falando que não vai dar certo por isso? Claro que não. Pode e tomara que dê certo. Eu só estou falando que ele também vai se conhecer como técnico de seleção. Não vai ter mais o dia a dia que o consagrou. Então vamos esperar. Não é garantia de vitória, nem hipótese alguma. Sobretudo com essa safra fraca que nós temos, Rê. Tudo bem, Capela, dá pra ficar com o pezinho atrás, mas por que não dar um voto de confiança pra ele? Eu já assinei o cheque não em branco, né? Olha,